Triste que não era o mesmo o trato do imigrante com os brasileiros. Os brasileiros trabalhavam 6 horas, nós trabalhávamos 7 horas. Você não podia reclamar, porque se você reclamava, você ia embora, né? Tristemente era assim. Mas a gente trabalhava sem documento e a gente precisava trabalhar. Aí foi umas experiências difíceis algumas vezes, porque você não podia reclamar de nada. E eu que sempre reclamava, imagina eu não poder falar. A diferença que eu sofria muito com as brasileiras, vou falar, era o preconceito. Mônica, você é boliviana, por que os bolivianos são desse jeito? Por que eles vêm na maioria e eles trabalham só em costura? Entende? E eu tinha que explicar, né, a situação da Bolívia, como era a realidade aqui. Diante da dificuldade que os imigrantes têm em abrir conta bancária, né, os bancos não conhecem os documentos que eles têm, não reconhecem o protocolo, né, como eles costumam dizer, é um papel que ninguém dá nenhum valor, mas que é o documento que eles têm durante muito tempo e que precisa ser aceito. Esse protocolo, muitos servidores públicos, eles não sabem o que é esse protocolo. Você leva esse protocolo, eles olham, não. O imigrante, quando ele chega, o que ele tem? Protocolo, CPF, carteira. Se ele tem passaporte, tem que não tem passaporte. Agora, quando ele chega, o imigrante que está chegando aqui, está fazendo pouco tempo, você pedir para ele comprovante de endereço. Ele está morando no abrigo, onde ele vai procurar comprovante de endereço? Tem muita coisa, tem que passar tudo para a cabeça do servidor público para ele entender, ele é imigrante. Ele não tem possibilidade para ter muitos, porque aqui tem muitas leis, como por exemplo, tem uma coisa do município, tem outro do estado, tem outro do governo. Cada um é complicado para os brasileiros. Agora, as imigrantes que estão aqui, vai piorar. Como por exemplo, as coisas do bancarização para o imigrante pode abrir conta no Banco do Brasil, como a Prefeitura de São Paulo. Tudo já está falado, escrito, acordo assinado, mas você vai no banco para imigrante abrir conta, eles não vão abrir para ele. Eu já acompanho vários imigrantes dentro dos bancos para tentar abrir conta, mas é a mesma coisa. Você vai comprovante de endereço, telefone fixo. Um imigrante que chegou aqui, que não tem onde ele mora, como ele vai ter telefone fixo? Como ele vai ter é muito coisa. Essas coisas tem que tentar sensibilizar onde está indo as imigrantes, para eles saberem que isso, o imigrante não precisa. A questão da documentação é uma das demandas, uma das maiores prioridades dentro da comunidade, né? Questão de regularização, porque uma parte da população que está aqui tem dificuldade, além da comunicação, é justamente a documentação, porque sem ela você não consegue ter, né, os benefícios ou questões básicas mesmo de você viver aqui, né, aqui no Brasil. Qualquer coisa você precisa de documento. Então, a gente está esperando, né, que saia uma nova anistia, paralelamente à nova política migratória, né, que está sendo estudada, né, na Justiça Federal, mas a questão mais urgente hoje é essa lei de anistia que a gente espera que saia, né, talvez aqui no final do ano, para regularizar e colocar essas pessoas que estão, né, à margem dentro de uma situação legal. Na última anistia, a gente teve casos, né, bastante casos de pessoas que acabaram não conseguindo regularização, inclusive até hoje, desde 2009 até agora. Então, essas pessoas estão muito ansiosas em sair essa nova lei, né? E existem pessoas assim que estão atendendo, né, pessoas idôneas e pessoas que vão se aproveitar, né? Então, nessa que vai sair, justamente, eu estou também participando, né, desse processo e de tentar organizar um pouco
essa nova demanda que vai surgir. E diferente de outros imigrantes, né, geralmente vindo de países latinos, eles têm uma facilidade maior pela proximidade da escrita, né, da língua. Então, os chineses, eles estão contando mais com ajudas das pessoas que estão aqui há mais tempo. Então, os grupos de nacionalidades são diferentes. Os Estados Unidos estão recebendo muitos mexicanos e outras pessoas de América Central. Então, esses grupos têm similaridades com bolivianos, paraguaianos, mas outros grupos de africanos, haitianos e sirianos é muito diferente em termos de cultura. Mas os problemas dos imigrantes, o sistema de regularização, integração no país, buscando trabalho, é muito difícil junto aos pais. A maioria dos brasileiros que lá estavam trabalhavam para outros brasileiros, né? Só que esses proprietários têm documento. Quem não tem documento são realmente os trabalhadores. Então você tinha gente com 30 e poucos anos trabalhando no Paraguai sem estar regularizado, sem ter documento, sem nunca tá formalizado. A gente está diante, como eu falei, de um novo perfil migratório, né? A primeira demanda continua sendo aquela de sempre, que é direito à documentação, né? Porque quando eu cheguei a moradia também era outra coisa. Então era muito difícil. Eu mesmo lembro que a primeira vez que eu gostaria alugar um apartamento lá na Moca foi muito difícil, porque eles estavam pedindo fiador. Então ele me pediu fiador e falou que realmente, se você quiser, a gente faz depósito, mas eu sou estrangeiro, é difícil. Então ele falou que não, se quiser você paga 1 ano de depósito, não consegue, mas se tem fiador, você entra diretamente sem pagar €1. Então não consigo. Então era difícil mesmo alugar casa. Por isso que muitos estrangeiros estavam chegando. Então algum tem dinheiro para alugar que não gosta do Uber, mas não consegue casa. Então a principal demanda que é primeiramente que a gente faz aqui primeiramente é a documentação. Eles achavam que porque não tinha documentação não podia fazer nada. Então muitos não saíam, ficavam aí de segunda a sábado, trabalhavam domingo, ficavam aí em casa. Se saíam uma esquina da casa deles, porque eles eram ameaçados que a polícia ia vir pegar eles porque estão sem documento. Então a gente montou pequenos grupos de pessoas que já eram conhecidas nessa região. A gente falava, te dava capacitação para eles falarem para os outros, não é assim, não é assim que funciona, você tem esse direito, você não pode fazer isso, enfim, né? Aí mudou bastante com relação disso. Na verdade, assim, eu ia terminar o Prudente de Moraes na 8ª série, né? Só que a minha 7ª série, a minha 6ª série, eu acabei fazendo no ano de 94, acho, que foi o ano que saiu aquela bendita lei de educação, de que, na verdade, precisava de documento já, que tinha aquele registro, não sei se é estadual ou nacional, porque até então a gente tinha conseguido ser matriculada na escola só com a nossa certidão de nascimento. E aí, em 94, a minha família se acomodou no sentido de que, como o processo de regularização era muito caro para a família toda, né, e meu pai viu que existia uma coisa que chamava reunião familiar, que ele precisava ter o permanente para isso, então ele falou, vamos esperar, eu faço reunião familiar, que parece que é um processo mais fácil, e a gente tinha conseguido se matricular. A minha irmã mais velha tinha parado de estudar e já tinha aceitado isso, então a gente acabou se acomodando. Quando em 94 veio a escola solicitar o nosso documento, que agora não podia mais, tinha que ter o documento, e meus pais foram conversar na escola e eles falaram que não tinha como, e a gente foi retirado de sala de aula em novembro
de 94. Então, eu no finalzinho da 6ª série, a minha irmã mais nova, acho que no finalzinho da 2ª. Então, da 2ª ou da 3ª série. Então, isso ficou uma lembrança bem forte também pra mim, porque eu falei, gente, mas está faltando um mês pra terminar a aula e a gente não podia continuar. Então, não sei se na época também foi falta de informação dos meus pais, ou falta de tentar pressionar mesmo. Falei assim, não, deixa pelo menos terminar a escola e tudo, mas foi muito forte, a gente acabou parando de estudar nesse ano. Então, dessa parada de estudo, a gente trabalhou para conseguir juntar o dinheiro para a gente fazer o processo de reunião familiar. E aí, em 95, que a gente acabou fazendo acho que não, na verdade foi em 93 que a gente que parou, e em 94 que a gente tirou o documento. E só depois disso que a gente conseguiu retomar os estudos. Na verdade, eu acho que assim, toda criança de família migrante, desde cedo, entende o que é o papel, o documento. Por mais que não saiba totalmente o que significa, mas entende que o papel, aquele documento, te dá acesso a algumas coisas. E que pela falta dele, você pode ser retirada de alguma. Então, naquela época, eu fico pensando, eu não chorei. Eu lembro que a minha mãe chorava bastante, porque acho que ela tinha uma compreensão maior, e eu falava assim, mas se não tem papel, então não tem o que fazer. Então, eu era muito de aceitação, assim, se não tem o documento, eu não tenho o que fazer, então eu vou parar mesmo, Então, a gente para. Eu não tinha noção, por exemplo, de que, sei lá, a educação é direito universal, que eu poderia brigar. Para mim, o documento era a coisa mais importante de tudo, então se eu não tivesse documento, então não podia estudar. Foi muito emblemático isso. Eu terminei a graduação e já comecei a trabalhar informal, porque, quer dizer, o visto de estudante não te permite estudar sob hipótese nenhuma. Mas como eu vi, meu país estava em guerra, 6 meses depois meu pai não podia bancar meus estudos, porque eles concedem a vaga na faculdade, mas a manutenção e a sua manutenção pessoal, a sua família que tem que bancar, moradia, livros, comida e tudo. E aí meus pais não podiam me bancar, então eu tive que começar a trabalhar de uma forma informal até eu acabar meus estudos. A questão social em Angola sempre, assim, desde que eu vivi, sempre foi difícil, não é? Por quê? Porque quando eu nasci já havia uma guerra civil, não é? E a guerra civil, nós em Luanda não sentíamos tanto, porque é lá onde mora o presidente, então a segurança era bem maior em relação às outras províncias. Mas havia momentos em que as coisas apertavam, não é? Então, quando as coisas apertavam, um dos sinais é que nós víamos, tipo, a nossa casa se enchia de mais pessoas, não é? Muitos familiares saindo do interior vinham para cá e nós, como criança, nós víamos aquilo uma coisa da hora. Mas o pessoal lá estava sentindo. Mas, assim, sempre teve essa questão da imigração. Até também porque muita gente não queria participar dos serviços militares, né, porque os relatos eram muito bruscos mesmo. Você via, nós vimos muitos pais de família se destruírem, né? Podiam, se não vinham amputados, muitas das vezes tinham aquela crise psicológica, então as famílias muitas das vezes por isso sofriam bastante. Então, como já tinha gente que se apercebia disso, muitos jovens naquela altura, o que é que faziam? Procuravam alguma forma para sair mesmo do país, não é? Então, os primeiros contatos tipo com pessoas que migraram mesmo foi a partir disso. Assim, para fazer mesmo migração. Havia algum tipo, né, de migração. Eu tinha um tio que estudou na União Soviética, mas aquela foi subsidiada pelo Estado. Mas a primeira pessoa que saiu do país para procurar melhores condições de vida foi mesmo esse meu tio que me recebeu aqui na altura, não é? Ele saiu aqui, saiu de Luanda, ele já tentou acho que 2 vezes a partir de 95, mas também como a concessão de visto era muito, mas muito difícil, não é? Então faziam um pedido, negavam.
tanto para aqui quanto para Portugal, que eram os países com mais facilidade de chegada e que também tinha voos, né, direto. A primeira entrada aqui no Brasil foi um pouco chocante para mim, não é? No momento em que fui abordado pela Polícia Federal, mesmo no aeroporto, não é? Então, tiveram uma abordagem muito agressiva, eu considero assim. Eu quase que fui negado a entrada, não é? E assim, eu vi muitas outras pessoas que não tiveram a mesma sorte que eu, não é? Eles foram abordadas, eles mandaram esperar e voltaram, não é? Para mim entrar, eu passei por uma entrevista e essa entrevista teve que ser praticamente confirmada pela pessoa que tinha que me receber, não é? Foi tipo uns 30 minutos de espera depois de todo mundo passar pela imigração, porque tudo o que eles me perguntaram, eles pediram o número da pessoa que podia me receber, né, que estava no outro lado do aeroporto, estava lá no outro lado, naquela sala de desembarque, né? E fizeram praticamente as mesmas perguntas. Se eu recordo que tem uma pergunta que foi chave para a minha entrada. O agente lá da Polícia Federal, ele chegou e me disse, depois de muitas outras questões, eu disse: "Oh, rapaz, me responda uma coisa, isso vai definir a tua entrada aqui ou o teu regresso? O que é que você veio fazer aqui de verdade?" Eu repeti o que eu tinha lhe dito no princípio. Não, eu vim ver alguns familiares, não é? Que já estão aqui há algum tempo, e procurar alguma universidade para ver se eu consigo fazer o vestibular, passar pelo processo seletivo e buscar o meu visto para ajudar. Como foi praticamente a mesma resposta que o meu tio lhe deu, eu falei: "Opa, passaste." E quando eu falei isso, teve um rapaz que estava meio atrás, que também disse: "Não, eu também vim para estudar." O policial falou: "Aí você, desculpa a expressão, mas você se fudeu. Vieste para estudar, então vai voltar mesmo." Não sei qual foi o critério, né, para ele considerar uma pessoa e desconsiderar a outra, não é? Porque eu acredito que aquela pessoa também já tinha sido muito violentada com algumas questões que eu acredito que naquele dia voltaram mais de 10 pessoas no dia em que eu vim pela primeira vez, que eu entrei pela primeira vez. Nós discutimos, né, com algumas entidades locais essa questão de que algumas universidades, ou muitas universidades, eles não viam problema na pessoa em se matricular e estudar, não é? Desde que tinham desde que tivessem um desempenho acadêmico satisfatório e tivessem a honrar com os seus compromissos financeiros, não é? Mas agora, na hora como é que eu posso dizer? Na concessão do próprio diploma, aí a história já era outra, não é? Tivemos discussão com várias instituições, várias entidades, e muitas das vezes nós fomos mesmo até tratado com desprezo, não é? Então isso daí estava assim um pouco complicado para nós, não é? Ver essa facilidade na aceitação. E assim, muitas das vezes até, não é que a pessoa não tinha a intenção de pegar o próprio visto de estudante, mas só que tinha duas questões que prejudicavam muito o aluno, que era o quê? A correspondência da própria universidade para a embaixada no Brasil e o próprio critério. Nós não sabemos qual é o critério da concessão, da concessão do próprio visto de estudante, porque naquela altura
havia muita facilidade de conseguir visto de turista, mas assim, visto para estudo era uma outra coisa. A pessoa, para conseguir, tinha que ter muita influência, ou tinha que se inscrever numa universidade aqui que é ponta, não é? Que sabe, se não vão ter um contato e ele sabe, não, se ele tem possibilidade de estar inscrito nessa universidade é porque tem o dinheiro suficiente para se manter e coisa do tipo. Mas a questão até, eu não vejo mais que era uma questão de, de manutenção aqui. Mas havia aí algum outro critério de avaliação para a concessão desse próprio visto. Você via, tinha muitos estudantes que faziam o seguinte: vinham, se matriculavam, iam para Luanda, com todos os documentos que a universidade passou, chegavam lá na embaixada, davam a entrada, esperavam. E o visto não saía. Depois de algum tempo, essa matrícula, essa inscrição é anulada. O que essa pessoa tinha que fazer? Como quer vir estudar, como a educação aqui, superior, tem uma qualidade maior em relação a de lá, a pessoa insistia em vir, não é? Fazia de novo esse processo, gastar o dinheiro da passagem, vir aqui, fazer a matrícula, gastar com hospedagem, voltar lá, e nada. Mas se pedisse um outro tipo de visto, ele era concedido. O visto de turista saía assim, fácil. Mas agora, visto de estudo, mesmo você provando capacidade financeira para se manter, mediante a universidade onde você está, mediante o bairro onde você está, não sabíamos o porquê que eles não concediam, não é? E isso daqui dava-se um certo receio de certas pessoas que tinham pouco menos de possibilidade financeira de arriscar essas viagens, não é? Porque, bem ou não, podia ser tempo perdido e dinheiro gasto, que era a minha questão, não é? Como, por exemplo, a faculdade mesmo não incomodava, né? Porque tinha um desempenho normal, não é? E dava para acertar as mensalidades, então eles não incomodavam quanto a qualquer outro tipo de problema, não é? Mas eu me sentia aflito, por quê? Porque depois de um ano o visto vence, não é? Venceu. Depois daí eu comecei a ter problema em aceder a outros tipos de instituições, não é? A questão mesmo para estagiar foi um trabalho danado, não é? Para conseguir algum outro tipo de trabalho na área, não é? Se não for de freelancer ou por algum conhecido, você não tem acesso, não é? Então, você começa a ver aí os seus direitos serem enxugados, não é? Então, isso daí foi, durante o tempo em que estudei, foi uma tortura, e assim, até hoje, nesse processo, né, de regularização, está sendo uma tortura, não é? Porque, como imigrante, né, eu vim praticamente como imigrante, não vim como estudante, mas estudei, né? Mas mesmo estudando, pagando tudo que praticamente um cidadão nacional, não é, paga, por essa questão de imigração, vejo diminuído, não é? Vejo diminuído.